Você vem estudando, estudando, estudando e a sensação é de que não está aprendendo e absorvendo o conteúdo. Esse é um grande problema, porque se você tem essa sensação é porque realmente você não está aprendendo e absorvendo o conteúdo. E a gente precisa corrigir isso o quanto antes. O maior erro que eu vejo nos alunos e acontece durante o ano todo é o aluno que vira aquele seguidor de cronograma, seguidor de cursinho. Ele só vai fazendo, 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 sem avaliar o seu desempenho, sem analisar aquilo que ele está estudando. E aí, claro, chega na metade do ano, ele descobre que não aprendeu quase nada, porque vai começar a fazer as provas antigas e o desempenho dele tá horrível, ele não consegue acertar as questões, ou pior, chega na prova do Enem, e aí na prova do Enem vai extremamente mal, e aí não entende, poxa, eu estudei o ano todo, e aí eu perdi o meu ano. Pois é, cara, você não perdeu o seu ano no dia que você fez a prova, você perdeu o seu ano quando você tomou a decisão de não estudar da melhor forma, quando você tomou a decisão de cometer erros de iniciante, né? Então vocês precisam perder esses erros, precisam corrigir isso o quanto antes, e isso tem que ser corrigido já agora em março. Quando a gente começa a estudar um projeto, agora em fevereiro, vamos passo a passo. São 3 coisas que você precisa corrigir agora em março. Esse vídeo vai ser um vídeo direto ao ponto, objetivo, para que você já melhore o seu estudo e faça com que março seja um mês diferente, um mês onde você vai ter mais resultados. A gente já sabe que fevereiro a gente não tem como voltar no tempo e corrigir ali, por exemplo, o que passou. Agora a gente pode corrigir para que você não cometa os erros no futuro e isso continue ali prejudicando e você continue tendo essa sensação de que não aprende conteúdo. Bom, fevereiro começamos dentro de um primeiro pilar, a gente define ali um projeto, a gente monta um cronograma, a gente define o que vai ser estudado. Show de bola, legal, mil maravilhas, empolgação. Você começa a estudar as primeiras semanas ali, e aí você já começa a cometer o primeiro erro, que é o erro da desorganização semanal. Por que esse é o primeiro erro? Por quê? Geralmente vocês imaginam que a organização semanal é algo extremamente rígido e fixo, do tipo, irei estudar 2 disciplinas por dia. Segunda-feira vou estudar matemática e biologia. Terça-feira vou estudar química e biologia. Ou seja, vocês ficam definindo como se isso fosse uma regra universal. Mas essa regra, ela não existe. Vocês que inventaram isso, entende? De seguir uma regra fixa. Claro que isso é uma consequência do que a escola vem para você. A escola tinha um itinerário. E esse itinerário da escola era fixo. Definia ali as disciplinas de cada dia. Você não aprendeu a ter flexibilidade, né, e liberdade ali dentro do teu projeto de sentar toda semana, por exemplo, no domingo e analisar, pô, essa semana eu vou estudar, por exemplo, um conteúdo mais difícil em matemática. Eu vou estudar radiação, equação do primeiro grau, equação do segundo grau. E esse conteúdo eu sei que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então, quem sabe eu coloco um pouco mais de tempo para estudar esse conteúdo. Já em biologia eu vou estudar um conteúdo que é um pouco mais tranquilo, que já tem um certo domínio. Já vi, por exemplo, ecologia, estou fazendo mais revisão. Então eu não preciso de tanta carga horária. Talvez essa semana eu nem preciso da biologia, vou focar mais em matemática, né? E biologia eu retomo meu estudo semana que vem. Vocês não conseguem ter essa flexibilidade. Isso pior ainda quando você tem escola, quando você tem trabalho. Por quê? Eu vejo aluno falando assim, Renato, na minha escola eu não sei o que fazer porque lá está sendo trabalhado cinemática e aí no cronograma começa por ondulatória e aí eu não sei como é que eu faço para conciliar. Você já pensou que você poderia começar por cinemática, que é o mesmo conteúdo da sua escola, e adiantar esse conteúdo? Pô, mas eu posso fazer isso? Sim, isso se chama flexibilidade de estudo. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser começar física lá por eletrodinâmica, quiser começar física por termologia, você pode. Se você quiser começar estudando matemática por trigonometria, você pode. É liberdade. Você pode começar por onde você quiser se você estuda em casa. Se você tem ali o seu próprio cronograma, o seu próprio quadro horário. Claro que tem o melhor caminho, o ideal, o que vai ser mais tranquilo de evoluir pensando numa estratégia. Aí isso chama método. Quando a gente une experiência com estratégia, aí você tem um método. Dentro do meu método, por exemplo, eu recomendo que você comece por ondulatória. Agora imagine que a tua escola começa por cinemática e a gente precisa adiantar, iremos adaptar o método à tua realidade. É justamente isso que é estratégia, isso que é inteligência. Porque, claro, além de eu ter que focar ali realmente na tua evolução, eu tenho que focar em você cumprir um projeto. Então não adianta também eu colocar ali um método onde você não vai conseguir cumprir. É igual, por exemplo, eu coloco no meu método que você tem que começar com todas as disciplinas. Matemática, biologia, química, física, história, linguagens. E aí chega no projeto e você fala assim, Renato, eu tenho menos tempo, eu tenho 4 horas por dia. Então tá bom, então a gente vai focar em matemática e natureza. Pô, e umas linguagens? Talvez não entre agora no teu projeto, lá na frente a gente encaixa. Ah, mas daí eu vou ficar atrasado nas matérias? Sim, você vai ficar atrasado, mas a gente vai fazer aquilo que dá dentro da tua realidade. Isso é inteligência de projeto, é a organização semanal. O teu erro está sendo já primeiramente isso. Por quê? Não adianta você querer fazer tudo, abraçar o mundo e não conseguir cumprir. Você atrasa. Pô, atrasou a primeira semana? Ok, a gente releva. Atrasou a primeira semana. Segunda semana, consequência da primeira e tal, deu uma atrasada. Ok. Mês de fevereiro. Pô, dá um geral no teu mês de fevereiro e olha o que você fez. Se todas as semanas do mês de fevereiro você não conseguiu cumprir nenhuma com qualidade, eficiência, sabe? Conseguiu com sucesso cumprir ali aquelas tarefas, tá ruim. Tá errado. Entende? Não dá pra continuar o ano desse jeito. Por quê? Porque o mês de fevereiro é o mês mais simples. A gente coloca as estratégias mais tranquilas ali. A gente não tá nem fazendo prova antiga. Não tem nem simulado ali, simulado estilo Enem para fazer. Tem simulado de revisão, mas não simulado modelo Enem para fazer. Vai chegar um momento que você vai ter que encaixar tudo isso mais prova antiga. Vai ter que encaixar tudo isso mais revisão específica.
Então não dá para você agora, no início do mês, né, início de fevereiro, tá sofrendo para organizar uma semana. Isso é algo que você já tem que ter dominado, tem que pegar essa base. Pô, Renato, não dominei, então corre atrás, cara, porque o tempo tá passando. Se você não dominar isso, o teu concorrente vai dominar. E é justamente esse o ponto da prova do Enem. A prova do Enem é uma prova que trabalha com concorrência, né? Aquele que domina primeiro vai ter uma melhor performance, consequentemente vai aprender mais e vai reter mais do conteúdo. Então a primeira coisa que a gente precisa pegar, pessoal, organização. A organização básica você já pegou. Conteúdo, cronograma, essas coisas você já viu onde é. Agora, barra mais o ponto da organização semanal, da estratégia semanal, de entender essa flexibilização, de entender aquilo que tem que ser organizado em cada semana. Por quê? Porque é isso que vai te fazer performar. Se você pega e tem algo fixo, rígido, toda semana, fica igual um robô tentando cumprir tudo da semana ali, de algo como uma forma rígida, como se tu tivesse o mesmo peso toda semana, provavelmente não vai dar certo. A segunda coisa que você geralmente erra é a revisão. E é justamente aí esse ponto que a gente quer bater aqui nesse vídeo. Por que a revisão ela é um grande problema? Primeira coisa é porque geralmente você complica demais quando está começando a estudar a revisão, né? Então ela é para ser algo simples. Vocês veem, mas e o Anki? Né? Eu tenho que configurar o Anki. Esquece Anki, cara. Você não tem nível para estudar com Anki ainda. Anki é algo lá avançado. O aluno iniciante ele não tem que estar preocupado com Anki. Você tem que estar preocupado em revisar o conteúdo. Revisão é revisão. Anki é um aplicativo de revisão, que tem uma técnica específica para flashcard, e tem um espaçamento específico ali para trabalhar com os flashcards. Anki não serve para tudo. Anki não serve para estudar, por exemplo, as fórmulas de física, não serve para dominar matemática, não serve para dominar a interpretação de texto e linguagem. Ou seja, o Anki ele serve para memorizar conceitos e fundamentos ali com base no que vai cair na prova, com base no conteúdo teórico. Não é para todos os conteúdos. Então vocês têm que começar a diferenciar essas estratégias. Vale a pena aprender o Anki? Vale. Se você já estiver aplicando a revisão dando um contexto global. Então a ideia da revisão num primeiro momento, são duas coisas. Primeira delas, revisão com questões, e aí a gente vai trabalhar com simulados de revisão semanal, que são simulados globais. Eles são essenciais como forma de revisão, é a maneira mais simples, objetiva e tem maior efeito ali no longo prazo, ou seja, no aprendizado. E a terceira coisa, o aprofundamento nos erros. Então você vai guiar sua revisão dessa forma. Primeiro, o simulado global como forma de teste e identificação de lacunas, o estudo dos erros como um aprofundamento e revisão específica dos tópicos que você está errando. Simples, básico. Renato, e os flashcards? Os flashcards, no primeiro momento, eles entram como fixação de conteúdo e não como revisão. Os flashcards, pessoal, dentro do Memorize, por exemplo, quando a gente faz memory cards, eles entram muito mais como fixação e consolidação do conhecimento. Você assistiu a aula ali, você usa eles para fixar, para continuar estudando, para continuar aprendendo, e não tanto como revisão. Renato, e o Anki? O Anki ele vai entrar como revisão dos erros, principalmente, não tanto da teoria. Se você fica criando o Anki de toda a teoria que você estuda, não é tão efetivo. Mais vale você aplicar como técnica autoexplicação do que ficar criando flashcard de teoria ali dos fundamentos. Por quê? Porque você vai acabar gastando muito tempo e vai ter pouco resultado prático nas questões. De forma simplificada, a revisão, num primeiro momento, tem que ser feita com simulados globais e o aprofundamento nos erros. Então, assim, o primeiro pilar ali é simulado. O que é simulado? Como é que eles vão ser feitos? Vamos deixar um pouquinho isso aqui para vocês? O simulado, pessoal, você pode encaixar ele em um momento da sua semana. E aí vem a sua divisão semanal. Eu recomendo que isso seja feito já na sexta ou no sábado, para que você acostume. Geralmente, prova antiga, a gente vai fazer no final de semana. Geralmente, simuladão é no final de semana. Então, se acostume a fazer simulados globais já no teu final de semana. O que são simulados globais? Os simulados globais vão trabalhar a prática espaçada, a distribuída e a intercalada. Por quê? Porque a gente vai pegar os conteúdos que você estudou nas últimas semanas e vai revisar de uma forma geral. Então, por exemplo, vou para o mês de março agora, né? Pensa, estudei dessas últimas semanas de fevereiro, lá, 3, 4 semanas de conteúdo. Você tem que garantir que essas 3, 4 semanas de conteúdo foram conteúdos dominados. E como é que você vai saber isso? Fazendo um simulado de matemática que tem lá 20 questões, conteúdos que você já estudou até o momento, e você tem que ter um bom desempenho nesse simulado, né? Não adianta você pegar esse simulado, por exemplo, acertar lá 60%, 50% de simulado. Está errando a maioria das questões. Você não está tendo um desempenho satisfatório. Então não tem como você querer seguir em frente, querer seguir para o próximo mês, para a próxima semana, para o próximo conteúdo. Você precisa focar naqueles conteúdos que você já viu. Se você não está conseguindo dominar nem o que você viu, imagina o que não viu ainda. Se você não está conseguindo aprender e dominar um conteúdo de ondulatória, de ecologia, de matemática básica, que você já viu o conteúdo, já fez algumas questões e ainda está errando, imagina aquele conteúdo que você nem chegou a estudar ainda. Geometria, função, termologia cinemática. Esquece esses conteúdos. Foca primeiro naquilo que está na tua frente, aquilo que precisa ser resolvido. Pô, Renato, mas e o cronograma? Aí que está o verdadeiro problema. Esquece o cronograma. Não é o cronograma que vai te fazer ser aprovado. Não faz diferença se você vai terminar ou não o cronograma. Não faz diferença se ele tem 35, 30 semanas, 24 semanas. O que importa é você aprendeu ou não aprendeu o conteúdo. É isso que importa, o aprendizado sólido, de longo prazo, aquilo que te faz realmente acertar as questões e ir bem lá na prova no final do ano. Então são 3 coisas que você precisa corrigir agora em março. Primeira delas, a organização semanal. Precisa melhorar isso, precisa aprender como deixar isso de forma flexível, precisa aprender a adaptar para a tua realidade. Ah, Renato, tem o dia todo para estudar. Igual, você tem o dia todo, mas precisa performar. Não adianta ter o dia todo e não ter uma qualidade de estudo. Tem que trazer uma organização, tem que ir integrando as técnicas, tem que ir aperfeiçoando, tem que trazer aprofundamento para o teu projeto. Simulados de revisão.
tem que aprender como revisar. Uma das formas é através do simulado de revisão. Também pode ser adicionado flashcards, também pode ser adicionado também ali revisão específica com lista de questões específicas, pode ser feita a revisão através de técnicas como free recall, que é a recuperação ativa, através da autoexplicação. São várias técnicas que podem ser utilizadas, mas todas essas técnicas são camadas. Começa da mais simples e da mais eficiente primeiro. Depois você vai para as técnicas mais específicas de acordo com o aprofundamento que é necessário. Então, por exemplo, eu tô errando muito em matemática, conteúdo de radiciação, de matemática básica, de fatoração. Como que eu posso revisar e dominar esse conteúdo? Então vamos para uma técnica específica para conteúdos de exatas, né? Então a gente pode utilizar, por exemplo, free recall, a gente pode utilizar autoexplicação, a gente pode usar listas de revisão específica daquele tópico como forma de revisão. Estou errando muito conteúdo de biologia, ali de bioquímica, ou de ecologia, ou de química, que envolve conceitos, fundamentos. Como é que eu posso revisar? Eu acho que dá para apertar um pouco mais nos flashcards, aumentar o volume de revisões com flashcards para memorizar esses conceitos. Show de bola. Posso aumentar a autoexplicação, free recall, show de bola, dá para fazer também. Posso fazer até leitura, voltar nos meus resumos que eu criei ali, elaborar melhor os meus resumos, aprofundar mais essa leitura, fazer uma leitura complementar de um livro didático, também pode ser feito. Ou seja, são técnicas que você vai aprofundando. Então, por isso que a gente une sempre a aula de revisão junto com o estudo dos erros. Porque a partir do momento que eu vou fazer uma revisão, a revisão é uma testagem do conhecimento. O estudo dos erros é a conduta com base no diagnóstico daquele erro. Então, eu fiz a lista de 20 questões, acertei 15, errei 5, eu vou diagnosticar o motivo de eu ter errado aquelas 5 questões e a partir de agora eu vou ter uma conduta para corrigir aquilo ali e parar de errar no futuro. Quando você começar a pensar dessa forma inteligente no teu projeto, vai ser quando você vai começar a ter muito resultado. É isso que eu quero que vocês entendam. Esse é o objetivo desse vídeo aqui, de falar. A sensação que você tem de que estou estudando e eu não estou aprendendo, eu não estou retendo da forma que eu gostaria. A sensação que eu tenho finalizando o mês é que eu tive pouco aprendizado, mesmo estudando muito, ou talvez eu esteja completamente atrasado, eu preciso correr contra o tempo, mas ainda assim eu preciso aprender o conteúdo, precisa ser batido nesses 3 pilares fundamentais: organização semanal, revisão e estudo dos erros. Se você quer entender um pouco mais de forma aprofundada sobre esses 3 pilares, eu vou te presentear com uma mentoria completa. Eu vou passar 1 hora ali dentro de uma mentoria, destrinchando em detalhes como fazer revisões de forma eficiente. Revisão espaçada, intercalada, distribuída, como fazer o estudo dos erros, passo a passo, revisão para exatas, como fazer, revisão para conteúdos de natureza, como biologia, química, como posso aprofundar, como está fazendo, como classificar os erros. Claro, se você quer entender um pouco mais disso, a primeira coisa que você precisa fazer, como sempre, é deixar uma curtida aqui nesse vídeo, mostrar que você assistiu e gostou dele, deixar uma sugestão aqui, que eu quero que você me diga quais temas você quer que eu traga aqui pro canal. Fiquei um tempinho sem postar vídeos aqui, estou voltando agora para vocês aqui, postar os vídeos e vou deixar já linkado ali no comentário, ou seja, fixado ali nos comentários, o link dessa mentoria, dessa live que vai acontecer hoje, daqui a pouco, 19 horas, lá no canal do Memorize. Eu tenho 2 canais agora. Eu tenho um canal do Renato Palmeira, onde eu produzo conteúdo aqui direcionado, uma conversa, eu e você, passo a passo aqui, conversando. Vou trabalhar diversos temas aqui durante o ano, relacionados a estratégias de estudos e aprofundamento. E eu vou ter também o canal do Memorize, onde eu vou postar conteúdos relacionados a mentorias, aulas, conteúdos mesmo, ou seja, você lá, por exemplo, um aulão de física de 2 horas sobre ondas e cordas sonoras lá no canal do Memorize, com resolução de lista, eu postei lá. Daqui a pouco eu vou postar algumas aulas de biologia, algumas aulas de química ali também dentro do canal do Memorize. Então você pode se inscrever nos 2 canais. Um canal do Memorize, onde vai ter ali aulas e mentorias, que normalmente ficam gravadas no Memorize ou ficam gravadas no canal. Aqui é o canal do Renato Palmeira, onde a gente vai ter essa conversa mais de perto, onde a gente vai trabalhar algumas estratégias, mentalidade, preparação para a prova do Enem. E o objetivo é que você tenha esse contato aqui mais de perto comigo, tá certo? Um grande abraço, valeu, já vai saindo dessa aula aqui e já vai direto para nossa mentoria, já abre ali, deixa ela ao vivo ali para você já assistir comigo e continuar trabalhando esse tema de forma aprofundada, tá certo? Valeu, galera, um grande abraço.